Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Buscando Minha Essência com Amor. Aqui é a Stephanie e hoje eu tô aqui para contar o meu relato de reforma íntima, para contribuir com você que gosta desse assunto, que tem vontade de expandir sua consciência, que tá buscando sobre esse assunto, né? Então, se você é um estudante da espiritualidade, uma pessoa que está em busca de autoconhecimento, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito. Bom, então vamos lá. O que é a reforma íntima para mim, né? O nome já diz tudo. É uma reforma que a gente tem que fazer no nosso interior, né? Provavelmente aí quem está estudando autoconhecimento já viu que não tem como se autoconhecer sem fazer uma reforma íntima, porque a gente precisa voltar, né, lá atrás, entender quem nós somos e começar a nossa reforma. E eu acho que assim, a visão que eu tenho de reforma íntima, pessoal, é que ela é eternamente. Porque por mais que você, nos primeiros anos, são muito profundo, na verdade também, já contando, eu tô no meu 3º ano de reforma íntima. Eu já vou explicar para vocês a metodologia. E, assim, o meu olhar que eu tenho é que ele é eterno, né? Nunca vai acabar. Porque por mais que a gente... É que nem uma reforma de uma casa, não precisa sempre de manutenção. Se você começa uma reforma hoje aqui nesse apartamento, eu vou dar esse exemplo, faz 5 anos que eu reformei aqui o meu apartamento. Tem lugares que eu olho que eu já vejo que precisa. Já fizemos outras reformas, como detalhes de pintura. Então, a reforma íntima é isso. Por mais que você tá reformando, você sempre vai ter que fazer manutenção, sempre tem que estar ali cuidando como a manutenção de uma casa. Então, é isso, assim, o que eu sinto muito de falar sobre a reforma íntima. E eu acho que o caminho do autoconhecimento sem reforma íntima, ele é muito mais difícil, tá? E agora falando um pouquinho da minha história, eu tenho o privilégio de ter iniciado a minha reforma íntima em grupo, um grupo de uma casa espiritualista, ele oferece de uma forma online e também algumas vezes presencial, com retiro. É uma casa espiritualista. Eu vou pedir autorização para o dirigente da casa, se eu posso falar, deixar aqui na descrição, porque a casa ela oferta, né, anual para quem tem interesse e eu acho que vale muito a pena, pessoal, assim, mudou a minha vida, é um trabalho lindo, é uma egrégora muito bonita que se forma num trabalho de reforma íntima em grupo. E contando o meu relato, tanto que eu quero muito trazer aqui no canal, não é só o meu relato, eu quero trazer todos os meus amigos que fazem parte do grupo até hoje, que ainda tá comigo. Se eles estiverem vendo esse vídeo, eu já vou deixar aqui um convite para eles, porque eu quero muito trazer para vocês verem que o relato de cada um é transformador, é motivador, é diferente. E aí é uma corrente do bem, né, pessoal? Eu acho que isso é amor. Trazer os relatos aqui pra gente poder ajudar outras pessoas que também têm essa vontade, ter essa força, esse trabalho é lindo. E agora falando de como que foi assim, a minha experiência, a casa espiritualista, ela usa o método Pathwork. Eu vou até ler aqui um pouquinho para vocês sobre o que é o método Pathwork. Desculpa se apareceu ruído. O Pathwork é uma metodologia de autoconhecimento e autotransformação, descrita como um caminho espiritual que envolve todos os níveis de consciências, desenvolvido a partir de ensinamentos canalizados pela Eva Pierrakos, que é ela quem canalizou as palestras, né, do guia que traz essa metodologia transformadora. Desculpa aí, pessoal, se ficou algum barulhinho, mas então, assim, esse é a metodologia do Pathwork, né, são ferramentas de autoconhecimento através da canalização do guia que pela Eva Pierrakos. E a gente, todo ano a gente estudou um livro. Eu tô no 3º ano, graças a Deus esse grupo ainda continuou no 3º ano e tem algumas pessoas também do meu grupo que tá no 4º ano, que foi juntou as turmas.
Então, eu vou até mostrar pra vocês os livros. Eu acho que já tem aqui no canal indicações que eu deixei num shorts que eu fiz. Então, no primeiro ano a gente estudou esse livro, que é o Caminho da Autotransformação, que é muito profundo. Depois a gente estudou esse daqui, que é o Eu Sem Defesas, da Susan Tessenega, que tem muito exercício, ele é muito bom esse livro, tem histórias reais. E agora a gente está estudando esse daqui, que é o Não Temas o Mal, também. Então, assim, só para vocês entenderem e contando o meu relato, a gente se baseou nesses 3 livros. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu também já queria deixar algo bem claro. Mas eu não consigo estudar em grupo, não tenho. Gente, reforma íntima não é só estudar em grupo, tá, pessoal? É uma ferramenta, é uma egrégora muito linda que se forma pra gente poder ter muita força, pra gente ter energia. Uma corrente assim, a gente com outras pessoas se torna mais forte. Mas eu acho que a reforma íntima, você não para, né? Não é você tá em grupo, mas você também tá fazendo a sua reforma íntima individual ali todos os dias. E quando você tem um método, uma metodologia, é melhor ainda, porque você pode ler, rever, pesquisar na internet e ir estudando da sua maneira, do seu jeito, com o seu tempo, e é isso que eu faço também. Tanto que eu estou com esse livro daqui, que é Entrega um Deus Interior, que também é a metodologia Pathwork. Eu estou lendo ela e eu ia começar a ler hoje e eu intuí de vir gravar esse vídeo. Esse livro, ele está emprestado de uma das minhas amigas, a Maria Célia, queridíssima, ela me emprestou, porque quem está no 4º ano já leu esse livro. Foi no ano que eu estava lendo, que eu estava na turma do Caminho da Autotransformação. Então, e eu não consegui comprar esse livro, então a Maria Célia me emprestou e eu tô lendo, e é um livro também muito profundo. Eu tô lendo, eu tô tendo, assim, né, até um pouquinho, assim, de dificuldade para ler, pessoal, porque autoconhecimento e reforma íntima é isso. Às vezes você lê, você tem que reler de novo, não é como você lê um livro de um conto, uma fantasia que você tá lendo, que o livro às vezes flui, tem vezes que vai fluir, tem vezes que não, né? Já até falei sobre isso aqui no canal. E é sobre isso, porque às vezes você tem que ler, reler e falar, meu Deus, será que é isso mesmo? E reforma íntima te dá essas ferramentas para você ter a compreensão de muitas coisas. Stephanie, mas então, voltando aí o relato pra você, assim. Gente, o primeiro ano é um ano, assim, muito profundo, porque parece que você é realmente uma limpeza, assim. Você vai recebendo tanta informação, assim, Patchwork vai te dando informações, assim, que você fala, meu Deus, era isso, e agora eu posso buscar ajuda através, tipo, do meu eu superior. Você descobre ferramentas lindas pra você se trabalhar no seu caminho, né? Então você descobre o eu superior, você fala, meu Deus, o meu lado divino, você descobre o seu eu inferior, né? O que é o inferior para você. Então você começa a se ter várias identificações. E uma coisa muito importante que eu aprendi no Reforma Íntima depois que alguma informação chega na nossa consciência, não tem mais como voltar atrás, sabe? Ela tá ali. É a mesma coisa de, por exemplo, eu compro uma ferramenta e eu deixo ela guardada aqui. E aí vamos supor que quebra alguma coisa, eu preciso colocar um quadro na parede. Eu sei que eu tenho o martelo, e eu sei que eu tenho o quadro, mas eu não quero usar, né? Você tem esse livre-arbítrio de querer usar ou não, mas você já sabe que você tem ali um martelo. É uma analogia meio assim, mas como eu posso dizer pra vocês, depois que você descobre alguma coisa, não tem mais como você não descobrir, né? Porque nem você sabe que hoje tem reforma íntima, mas você escolhe se você quer fazer a sua reforma íntima ou não. Mas a informação já chegou. Às vezes tem coisas que ficam no nosso inconsciente e tá tudo bem, né? Às vezes, um exemplo também que eu aprendi muito, assim, é identificar. Vocês vão ver que o Patchwork, ele sempre ele dá nomes para algumas coisas, mas ele também explica. Tanto que eu vou até ler aqui uma partezinha para vocês verem ontem, por exemplo. Aqui, ó, imagem. Você vai ter esse nome de imagem. Na visão, o que é imagem na terminologia do Pathwork? É uma visão distorcida da realidade que veio se consolidar numa conclusão notadamente falsa sobre a vida.
Então é aquela imagem, então tem essas analogias, né? Tipo assim, e aí você vai entendendo, nossa, eu criei uma imagem de algo da minha vida que não é, né? E o patchwork ele vai te ensinando você voltar lá atrás e ver como que você criou essa imagem. Veio do papai, da mamãe, da ancestralidade. Então e aí você, quando começa a vir a sua consciência, você fala, nossa, não, eu tô fazendo igual. Eu vou dar outro exemplo para vocês tentarem entender. Às vezes a gente vai repetir alguma coisa na nossa vida afetiva que a gente fazia com o nosso pai e com a nossa mãe. Então o patchwork mostra isso. Nossa, eu tinha uma imagem, né? Às vezes eu acabei imitando uma coisa que às vezes eu detestava, que tipo minha mãe fazia, e aí eu repito na minha vida afetiva. E aí o patchwork vem e mostra, olha, isso é uma imagem que você criou, né? E você realmente é assim? Você precisa ser assim? E aí você fica, uau, né? E quando as coisas começam a acontecer, você tem essa consciência, você fala, não, peraí. E aí é que eu falo pra vocês estão ali cuidando do interior de vocês, né? Isso pra mim é a reforma íntima e ela é incrível. E porque eu já lá no começo do vídeo eu falei pra vocês que pra mim ela tem que ser eterna, né? Como igual uma casa que a gente vai cuidar, que tem que ter as suas manutenções. Porque, pessoal, faz uma aula hoje, ou esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Vocês vão estar prestando atenção agora. Alguma coisa vocês vão lembrar, mas vocês não vão lembrar de tudo. É igual uma aula que a gente assiste e a gente tem que ficar estudando. Por exemplo, né? Eu vou pra faculdade, tenho aula de fisiologia. Eu tive aula, mas se eu chegar em casa e eu não fazer um resumo, eu não estudar, não parar para entender os mecanismos da aula, fica em vão, né? Então é isso, tipo, e vai ser sempre assim, por exemplo, se você me perguntar, Stephanie, me explica tal coisa da aula de fisiologia que você aprendeu tal dia. Eu não sei se eu vou lembrar, assim, flashes, mas a gente precisa, a neurociência fala isso, né? Que a gente precisa repetir, tá sempre repetindo as coisas. Então, também algo assim, que a reforma íntima, ela vem mesmo pra estar sempre na nossa consciência, né? Além dessas ferramentas que eu falei pra vocês, tem muitas ferramentas legais, como por exemplo o observador, o orar e o vigiar, né? Que é a gente se manter sempre em estado de vigília. Então você vai trabalhando, vai repetindo isso e vai se tornando hábito, né? Porém, tem algo que tá sempre ali no meio, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é algo que eu aprendi muito, assim, que eu vejo pra mim, né? Tô falando da minha experiência, que é a queridinha, eu falo, resistência. Quando você menos espera, pessoal, ela parece, não sei explicar assim em palavras pra vocês, mas se vocês têm isso com vocês, às vezes você tá estudando, você tá empolgado, e aí do nada você tá vivendo um momento da sua vida que você fala, caramba, eu tô resistindo a isso, por quê? Né? Aí você vai olhar pra você e vai lembrar do Reforma Íntima e falar, meu Deus, resistência, o que eu preciso me conectar, que ferramenta que eu preciso usar. Mas ela é diária, porque a nossa mente ela é muito rápida, né, pessoal? Ela pensa, e é um trabalho. Por isso que, mais uma vez, eu vou repetir isso aqui, não briguem comigo, Reforma Íntima é eterno. E também, claro, não posso deixar de falar pra vocês sobre uma das ferramentas mais incríveis, né, que eu levo e que a resistência, já aproveitando para falar dela, às vezes ela pega assim, né, e a gente acaba não fazendo, que o método, ele fala pra gente sobre o caderno, né. Acho que tem outras metodologias da psicologia que fala, né, da importância da gente escrever os nossos sentimentos, colocar no caderno. E o patchwork também pega muito na gente sobre isso. Num momento de raiva, num momento de tristeza, quando o nosso emocional, a gente precisa começar a escrever, pessoal. Escrever. E eu falo pra vocês que é mágico. Pra mim, toda vez que eu pego pra realmente escrever, nossa, é um alívio.
Eu sinto que eu estou tirando algo que talvez eu somatizaria dentro do meu corpo e se transformaria em uma doença. Também ensina muito sobre isso. Então, assim, o caderno, pessoal, ele é muito importante, mas é o que eu falo pra vocês, eu estou falando por mim como é o meu relato. Eu também tenho muita resistência, mas falo pra vocês, pelo menos assim, tô no 3º ano, uma vez na semana eu tento escrever, mas tem semana, também não vou ser hipócrita de falar que eu não escrevo. Às vezes também, tipo, se não dá tempo de escrever no caderno, eu tento escrever no bloquinho de nota. Às vezes, se eu tô fazendo algum trabalho no computador, eu digito no Word alguma coisa. E eu falo pra vocês, é muito transformador, porque depois passa um tempo, você lê e você fala assim, caramba, meu Deus, como que eu cheguei nesse ponto? Por que que eu tava sentindo isso? Então, assim, você fica, meu Jesus, olha só como eu consegui transformar, né? Isso. Então, é isso, pessoal. Meu relato é algo transformador, reforma íntima. Eu deixo aqui esse relato com muito amor, muito carinho para vocês, que possa tocar assim no coração e vocês realmente sentir vontade de estudar, de buscar a sua reforma íntima, porque ela é essencial para quem busca autoconhecimento. E eu falo de todo o meu coração mesmo. Vai ajudar muito a sua vida. Mas tenha uma coisa em mente, que faça de coração, sabe? Não força nada, nunca força nada na sua vida. Faça desde que seja algo limpo, algo que vá ser tranquilo para você. E tente, né? Mesmo se você tropeçar, a gente tropeça, somos seres humanos. Tenta do fundo do coração. As ferramentas são mágicas. É uma energia assim de um amor incondicional mesmo, né? Acho que realmente me mostra muito isso, a diferença entre a unicidade e o ego, né? A dualidade. Então, é só coisas positivas que você vai ter na sua vida. Tenho certeza, eu falo isso com toda a certeza do mundo. Claro que é aquela velho ditado, não é que vai ser gostoso, nossa, vai ser maravilhoso, ai, vou me sentir maravilhosa já de início, porque eu tô falando, começa a fazer uma reforma no seu apartamento, você quebrar tudo, você limpar, você tirar os entulhos para ver se vai ser legal, se vai ser fácil, não vai. Mas a hora que você começa, termina a limpeza, a hora que você começa a sentar piso, pintar parede, não começa a dar uma sensação maravilhosa? É sobre isso, pessoal. Pensem nessa analogia, porque é incrível. E mais uma vez eu falo isso do fundo do meu coração, com todo amor do mundo. Esse é o meu relato de reforma íntima, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero te ajudar do fundo do meu coração e espero também poder em breve trazer meus amigos aqui para contar o relato deles, porque como eu falo para vocês, o canal Buscando a Minha Essência com Amor, ele não é da Stephanie, ele é algo preparado para todos, junto com autoconhecimento e espiritualidade, tá bom? Então, ó, um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!